todas e todos. Eu sou Rodolfo Pamplona Filho e estou aqui mais uma vez com um episódio do ABDT Memória Viva. Este é um programa que tem por finalidade mostrar à comunidade jurídica nacional e internacional os grandes nomes que compõem a Academia Brasileira de Direito do Trabalho. E hoje eu tenho a satisfação, o prazer, o privilégio de entrevistar uma conterrânea que mora no meu coração. Ela é uma irmãzinha que a vida me deu e a minha confreira e talentosíssima jurista Joselita Nepomuceno Borba. Minha amada Joselita, há quanto tempo que eu não tenho o prazer de ver essa fina estampa? Que bom vê-la aqui virtualmente, sempre com desejo de poder abraçá-la presencialmente. Seja bem-vinda ao ABDT Memória Viva. Meu querido amigo, meu irmão, meu vizinho, querido Rodolfo, como eu tenho um carinho especial por você. E um carinho que vem há muito. Eu habitava a Justiça do Trabalho quando você chegou, menino, servidor da Justiça do Trabalho, uma belíssima carreira, uma belíssima e brilhante carreira, e todos ali diziam: esse menino é uma estrela, esse menino vai longe. E eu fui testemunha, e isso é um privilégio para mim. Esse Sinta-se abraçado. Esse Querido, abraço virtual aquece meu coração, mas eu não dispenso o abraço presencial assim que Vossa Excelência vinha visitar aqui os pobres da capital, hoje você aí brilhando aí no interior da Bahia. Mas minha amada Joselita, vamos começar aqui o ABDT Memória Viva, e aí é bom a gente mostrar para os nossos espectadores um pouco da sua vida, onde, quando nasceu, como é que você fez seus estudos iniciais. É o momento Joselita Nepomuceno Borba, por Joselita Nepomuceno Borba. A palavra é sua, minha amada. meu querido, você chega a me emocionar. E na minha trajetória de vida, quando, principalmente perante alunos, perguntavam ou diziam: faça a sua apresentação. E o primeiro item da minha apresentação: nordestina com muito orgulho, sertaneja de coração. E é essa força do sertanejo, essa força da pessoa do interior, do sertão da Bahia, que era o meu primeiro, era e é o meu primeiro item de apresentação. Por quê? Eu nasci em Correntina, no extremo oeste da Bahia. Uma cidade linda, às margens de um rio fabuloso, numa região aonde é o berço das águas do Rio Corrente, um dos principais rios afluentes do Rio São Francisco, da bacia do Rio do São Francisco. Então, é dessa região. Ali eu nasci, filha de agricultores, sofridos como todo nordestino, e meu pai dizia: o ano que a plantação não morre de sede, ela morre afogada. Não tem outra solução, porque ou chove demais, ou chove de menos. E foi com essa força do meu pai, da minha família nordestina, agricultora, que eu vi, não é, a ser essa baiana que morei na zona rural até os meus 10 anos, sem alfabetização, porque não tinha como. Dali, meu pai, que era uma pessoa que, apesar que não teve estudo, mas ele tinha uma visão da educação e uma visão transformadora
do que é a educação na vida de uma pessoa. E ele via que era através da educação que ele ia fazer a família dele. E assim, ele foi vendendo parte da propriedade e nos trouxe para Santa Maria da Vitória, uma cidade contígua, vizinha, um município vizinho, aonde tinha a melhor condição de se estudar. E ali eu encontrei mestres, encontrei pessoas que me abraçaram, me instruíram, e nesse caldeirão de base familiar e base educacional, eu fui alfabetizada aos 10 anos de idade, sempre estudando em escola pública, até os 17 anos, quando eu prestei o meu primeiro concurso para a EMATER, que é uma filial ou um braço da Embrapa, né, nos estados. E pelo meu Maravilha. primeiro concurso, eu então, né, aí passei a trabalhar, e cada dia mais a visão, o horizonte, né? E meu pai dizia: um dia você vai ser gerente do Banco do Brasil. Porque era o máximo. Era o Minha mãe dizia, era o sonho dela, quando nasceu, ser gerente do Banco do Brasil. Minha mãe é do interior da Bahia também, Jacobina. E ela também, dizia, é, você sabe do que eu estou falando, meu eu sei, amigo. eu estou emocionado, eu estou lembrando da minha infância. E eu queria Exa- saber de ti, meu amor, dentro dessa história, vá seguindo a história, mas eu quero entender como é que o direito entrou para Então, essa menina. pois é. Então, com esse emprego estadual, eu pedi transferência para Salvador porque eu não tinha mais, eu terminei o estudo médio Hum. e não tinha mais para onde ir. Era ser professora, mais nada. E eu pedi transferência. Consegui minha transferência para Salvador. E quando eu cheguei em Salvador, na Emater, eu fui trabalhar no departamento jurídico da empresa. Ali eu comecei o meu contato com o direito. Nossa! Dali, eu disse, o meu passo seguinte vai ser a justiça do trabalho, porque eu comecei a me apaixonar pelo direito É, o do trabalho. direito e o direito do trabalho foram surgindo juntos na sua vida? Me conta essa história. Tudo junto, tudo junto. E quando eu aí passar no concurso da Justiça do Trabalho, era um sonho quase que inatingível. Mas eu dizia o tempo, e eu chego lá, o tempo. E eu fui trabalhando naquele projeto, porque eu sempre pensei em projeto e dizia, não é impossível, então eu vou batalhar. E eu fui e passei no concurso, naquela época, poderia fazer o concurso para dois cargos ao mesmo tempo. Então, eu passei para auxiliar e passei para técnico. Fui chamada para auxiliar e fui trabalhar em Simões Filho com Marietinha, você sabe. Ô, Mariette, para quem não sabe, Marietinha foi a primeira juíza concursada da Justiça do Trabalho da Bahia. Ela já nos deixou, não está mais entre nós, mas era uma figura encantadora e ativa, não parava quieta, não é mesmo? Era incrível, incrível. E aí, de Simões Filho, aí eu fui trabalhar na vara de Simões Filho. Depois eu fui transferida para a primeira vara de Salvador, de Lantier. Olha só, outra saudosa memória. Não, tinha 9 juízes. Hum. 9. E quando eu deixei a Justiça do Trabalho, estava com 29. Então, eu vivi a Justiça do Trabalho. Hum. E tem uma coisa interessante, Rodolfo, que eu acho que merece ser pontuado nessa trajetória, que foi, quando eu estava na Justiça do Trabalho, eu não tinha condição de estudar direito, porque aí o sonho era, não é, estudar direito, mas só tinha a Universidade Católica e a Federal, só, não tinha mais. E eu trabalhava o dia inteiro, com família já, família constituída. Não tinha como. O que eu fiz? Fui estudar contabilidade, ciências contábeis, que tinha um curso noturno. Me Hum. formei em ciências contábeis, surgiu a oportunidade de um concurso para contador titular da Bahia e Sergipe. Eu, então, que era Solange Pinto,
Ela se aposenta, Uhum. surge a vaga única. E eu prestei esse concurso com todo mundo, tirei o primeiro lugar e ocupei a vaga de contadora. Maravilha. Que E aí maravilha. ficou aquela disputa. Você fica no jurídico, você ocupa a contabilidade, o que é que vai fazer? A essa altura eu já estava no tribunal, Uhum. ocupando, não é, uma posição mais assim de assessoria. O que fazer? Aí compuseram assim: você assina pela contabilidade, os técnicos trabalham, você assina e você continua no jurídico. E assim eu fiquei. E assim eu permaneci anos como chefe de gabinete de juiz do tribunal e, no final, como assessora de juiz do tribunal, inclusive, deixei o tribunal como assessora do juiz Antônio Lantier. É, eu me lembro, eu já tinha era servidor nessa época, eu trabalhava no serviço pessoal, né, eu entrei no tribunal no início dos anos 90 e como auxiliar judiciário, que era o cargo de nível médio da época, Isso, auxiliar hoje é era, técnico, e o técnico naquela época hoje é analista, mas era o cargo de nível isso, médio, né, eu me era. lembro que você saiu do tribunal aprovada com méritos para o concurso do Ministério Público do Trabalho, não Foi, foi? Conte aí. foi. Então, enquanto eu estava contadora e trabalhando no jurídico do tribunal, eu, então, consegui fazer o curso de direito. Eu me formei em direito no final do ano, dezembro, quando foi março, eu já estava prestando meu primeiro concurso para juiz. A minha pretensão, Rodolfo, não era tanta. Eu dizia, eu quero ver como é que é isso. Não queria passar. E passei na primeira prova. E foram concursos seguidos, tinha muita vaga, concursos seguidos. E concurso do Ministério Público também andando paralelo. O que aconteceu? Eu segui prestando concurso, passei na primeira fase, depois no outro concurso eu passei na segunda, no outro eu passei na terceira. Enquanto eu estou aguardando para concluir o meu concurso de juiz do trabalho, eu passei no concurso de procurador do trabalho. E era uma carência enorme. Enorme, enorme, eu lembro. Era uma carência. O Tribunal do Mato Grosso estava instalado e com procurador provisório para funcionar, porque não tinha procurador. E eu tomei posse em Brasília, final de dezembro, no De curso, que ano? de que ano? É, 93. 93, 90, exatamente. Eu estava lá no 93. serviço pessoal, exatamente. Dezembro de 93, eu tomei posse e o procurador-geral disse: daqui você vai para, olha que era 22 de dezembro, daqui você vai para Cuiabá, porque o tribunal precisa funcionar. E assim eu e uma colega fomos as primeiras procuradoras titulares da regional do Mato Grosso. Mato Grosso, 23 E terceira. lá é, 23ª, lá eu fiquei 2 anos, trabalhando intensamente. De lá eu fui para o Rio Grande do Norte, trabalhei mais ou menos 1 ano. Depois eu voltei para Salvador e fiquei bom tempo em Salvador, substituí um período bom em Brasília e depois voltei para Salvador até me aposentar. Porque eu tinha na cabeça questões, Rodolfo, não resolvidas. Eu não entendia certas coisas. E eu imaginei, meu Deus, por que que eu vou ficar aqui? Eu tive uma vida toda de serviço público, dos 17 até aquela época, 48 anos, não é? Quando Você eu aposentou. reuni condições para me aposentar, eu disse, não vou ficar aqui. Eu preciso, não entendia por que as questões sociais. Eu queria entender o mundo melhor, eu queria entender as questões sociais, eu queria entender o mundo do trabalho, que não conseguia. E eu disse, eu já fiz tudo no serviço público, não é? 23 anos de justiça do trabalho, 10, 11 anos de Ministério Público, vi a realidade do país, do trabalho escravo, Rodolfo. Não é trabalho análogo à escravidão. Trabalho escravo no norte do Mato Grosso. Que isso não dá tempo a gente bater esse papo aqui.
mas é assim, uma coisa, para mim, foi uma realização de vida, poder fazer um pouco pelo ser humano, tirar o ser humano daquelas condições. E, Joselita, fica anotado aí, porque esse é um tema fascinante e eu quero que depois, em outro dia, a gente faça o ABDT Entrevista sobre especificamente a sua experiência nessa questão do trabalho escravo. Eu acho um tema fascinante, uma boa pauta para o ABDT Entrevista. Mas siga aí. Eu estou me pronto, dando essa sede, eu sinto que aí você talvez vai falar sobre as suas pós-graduações, porque eu sei que você brilhou também. então, daí, Rodolfo, eu é, me aposentei, mas com o projeto de eu vou estudar. Quando eu me aposentei, eu já tinha passado por São Paulo, porque sabe que São Paulo foi uma outra paixão na minha vida, que eu amo aquele estado, aquela cidade, e fui, então, eu fui para o Mackenzie, fui para a USP e fui para a PUC. Eu fui ver aquele ambiente e eu disse, é para esse ambiente que eu venho. Perfeito. E acabei de me aposentar, me mudo para São Paulo, entro no curso fui fazer o curso de mestrado, e aí aprofundando as questões de teoria geral do Estado, de filosofia, tive contato com professores magníficos e que conseguiram trazer aquela luz, a cabeça parece que foi assim, Se abrindo, iluminada, se abrindo. abriu a cabeça, eu consegui entender muita coisa. E, por conta dessa minha atuação no mestrado, e passei a ser professora associada da PUC de São Paulo, da pós-graduação Lato Sensu, do COGEAI, então aí portas se abriram e eu me submeti à seleção de novo para o doutorado, na sequência. E quando eu fiz esse estudo, outras oportunidades surgiram. E daí eu passei a fazer estudos na Itália, na França, na Alemanha. Andei pelos países da Europa estudando. Depois passei para a nossa América. Aí veio Colômbia, Argentina. E dentro desse estudo, dentro das universidades, aí eu acho que eu encontrei aquele conforto mental, aquele conforto espiritual. E aí eu disse, eu tenho uma outra fase na vida, que é viver, aproveitar a minha família e voltar às minhas origens. E hoje, Rodolfo, com paixão, eu vivo em um recanto, em uma zona rural, à margem do Rio Corrente, que é a vida que às vezes eu digo assim, Deus, será que eu merecia tanto? Olha, eu já estou me convidando para ir conhecer esse recanto, viu? Eu quero ir aí. Mas, minha amada, a gente falou Eu, da sua carreira na Justiça do Trabalho, a sua carreira no Ministério Público, falou também da sua vida acadêmica lá do acadêmica, centro, e eu quero entender agora como é que surgiu a Academia Brasileira de Direito do Trabalho em sua vida. Palavra sua. palavra minha. A academia, ela surgiu pela minha vivência próxima com acadêmicos, com a minha proximidade com a USP. Hoje tem o centro de pesquisa da USP, e foi dali que surgiu essa minha participação nessa vida da academia. E, então, eu participava ativamente dos congressos, eu convivia muito de perto com os acadêmicos, e, a partir dali, é, nessa vivência
passei também a ter uma participação mais próxima, não oficial, mas extraoficial, na administração da academia, administração mesmo, porque a academia, ela tinha vindo de um período de, vamos dizer assim, latência, não é? Porque veio a academia, depois aí teve perdas irreparáveis, inclusive de presidência, acervo, você muito bem, sabe muito bem disso, perda de acervo e tudo. Então, foi uma fase que houve este trabalho, aí eu já estou falando de um trabalho mais administrativo, de recomposição da academia. E Reconstrução mesmo, ou construção em determinados aspectos, né? reconstrução. Então, eu tive uma vivência muito próxima nessa reconstrução da academia. E Sim. daí surgiram, a academia floresceu de novo, ela foi digamos assim, para um patamar inimaginável. Eu dou Inclusive, esse testemunho, inclusive, porque quando eu assumi a presidência, já estava organizadinho, foi tudo ótimo, né? E nesse mundo, é isso. A academia, ela passou a ter não uma atuação nacional, inclusive com a necessidade de mudar o nome, porque era Academia Nacional, tinha que ser brasileira, não é? Porque ela não era do contexto nacional, ela já era internacional. E daí foram presidências fantásticas a partir, não é, daquela reconstrução. Depois vieram presidentes notáveis, inclusive você, e que vem consolidando, consolidando, e nós temos hoje uma grande nacional e internacional academia de direito do trabalho. é Essa verdade. fonte de inspiração, de estudo e de apoio para as questões sociais. Sem sombra de dúvida. E, Joselita, essa entrevista está maravilhosa. E é interessante como a gente está fazendo uma viagem. A gente vai vir uma viagem sobre a sua vida, sobre a sua carreira na Justiça do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho, no magistério, na academia. E hoje você, no seu recanto paradisíaco, aí, junto ao Rio Corrente, você é alguém que acumulou um conhecimento, não foi egoísta, distribuiu esse conhecimento, pontificou no magistério e na vida profissional stricto sensu no campo do direito. E a gente tem que pensar no arremate dessa nossa entrevista. Então eu pergunto a Joselita Nepomuceno Borba, com todo esse cabedal que você construiu, quais são a sua visão, seu tom de profecia ou as suas perspectivas para o direito do trabalho, para a academia, nesse mundo enorme de nossos Deus. Pois é. Rodolfo, eu gostaria de dizer o seguinte: só a providência divina, porque não tem explicação. Como uma pessoa sai do sertão da Bahia, faz esta trajetória, chega a São Paulo, diante de tudo isso que eu falei, que você tão carinhosamente, digamos assim, você faz essa colocação, e eu fui eleita, somos Confrade, 100, somos 100. Somos 99, né? Porque a gente fala da 99, vaga que a gente subsequente. pela vaga de Susequinde, nós somos 99. E eu fui eleita por 99 notáveis, os maiores juristas do país no âmbito do direito do trabalho, para ocupar uma vaga e ser uma entre esses 99. Então, isso para mim é, assim, a realização de um sonho. Mas na realização desse sonho, também cabe dizer o seguinte: eu convivi com o direito, com aquele direito do trabalho que podemos chamar de palpável, de sólido, de chão de fábrica, do mundo físico, em que o parâmetro principal para se identificar a relação de emprego e, portanto, a definição da competência da justiça do trabalho era a subordinação. Mas, nesse
a partir do momento daquilo que eu imagino que foi a humanização do trabalho, pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, assentado nessa premissa deste trabalho subordinado, ali mesmo tinha uma sementinha do que viria a ser a desagregação desse direito consolidado, que foi o início da tecnologia. O tempo industrial, ele não veio e ficou ali parado, estático. Não. 70, 80 dos anos do século passado, o direito do trabalho já começava a sentir o atrito do desenvolvimento tecnológico. Não dá para a gente traçar aqui um parâmetro histórico, mas o que a gente precisa saber agora é que o extraordinário desenvolvimento das telecomunicações, da ciência, da tecnologia, resultou em um mundo transformado. Aquele mundo que a gente palpável, físico, ele se tornou volátil, não é? Nós passamos a ter uma comunicação instantânea, a internet, e a gente não sabe para onde vai, porque nós estamos numa evolução que hoje se fala em inteligência artificial. Então, Rodolfo, nós não podemos ficar atrelado, pensando e lutando por uma condição de trabalho que foi da década passada. Não podemos fazer isso. Todo esse desenvolvimento impactou muito no mundo do trabalho, na forma de se prestar o trabalho. E o que eu imagino? Que nós temos que ter o presente do passado, ou seja, nós temos que ter memória. Nós temos que ter o presente do presente, que é a intuição futura. E nós temos que ter o presente do futuro, que é a expectativa. Dentro dessa perspectiva de Santo Agostinho, perspectiva de tempo de Santo Agostinho, sem perder nenhum elemento e nenhum impacto desse desenvolvimento no mundo do trabalho, reorganizarmos a casa, de forma que o direito do trabalho, ele tem que acompanhar essa evolução para que essa nova questão social, não aquela questão social, mas a nossa questão social, seja vista, estudada, compreendida, a fim de proteger e continuarmos com a humanização do trabalho. Nós temos uma Constituição perfeita, digamos assim, porque ela traz, em primeiro lugar, o homem, o cidadão trabalhador. E é a partir daí que tudo se constrói. E essa mesma Constituição, ela traz princípios, dignidade. Não essa dignidade como se fala por aí, uma palavra solta, sem sentido. Ah, dignidade, dignidade. Mas, meu Deus, o que é dignidade? Você não me disse o que é dignidade. Ah, democracia, democracia. Você não me disse o que é democracia. Você tem que me dizer. Não é palavra solta, vã. É nesse contexto que eu entendo que o direito do trabalho deve ser reconstruído. Porque nós não podemos falar e nem defender mais aquelas condições da década passada. Nós temos que ver hoje, o mundo de trabalho de hoje e aplicar a Constituição. Eu, Rodolfo,
quando estudante, lá na PUC, e eu tenho escrito, inclusive, eu imaginava assim, vendo o contexto, o mundo do trabalho, e eu dizia, nós temos uma Constituição, nós temos um homem trabalhador que precisa de dignidade, e nós temos um Estado social. Pode ser, estamos evoluindo para onde? Pós-social, não é? Então, o que eu imagino que nós poderíamos pensar em um contrato pilar base, aonde se teriam garantias essenciais, sem as quais não se pode falar em dignidade, em humanidade. Aí entra meio ambiente de trabalho, entra uma discussão muito alargada, não é? Mas teríamos o homem com previdência social, com saúde, segurança, dignidade. E o resto é construção para as normas coletivas, para a sociedade civil. Não essa sociedade civil, esse sindicato que está aí, que é outra história que precisa ser recontada, porque representatividade não existe, com raras exceções. Porque o trabalhador, ele deveria ser amparado nesses níveis básico, pilar, que é o nosso direito do trabalho constitucional, digamos assim. Temos esse direito. Temos. E, a partir de certos detalhes, certas condições, vem a representatividade sindical, vem a sociedade civil e faz este complemento. E aí nós teríamos, dentro dessa sociedade líquida, que não é só líquida, ela tem ainda, não é? Nós vivemos uma fase híbrida, e nós teríamos um direito do trabalho reconstituído, um direito do trabalho que atenderia, ou como o doutor Washington Luiz da Trindade dizia, nós teremos o direito das necessidades. Não é? Zé Então, Rita, quando que eu falo, aula, Rita, que aula. Estou impressionado e eu já estou aqui refletindo sobre outras questões. Poxa, nós precisamos nos rever presencialmente para bater um papo. Já estou precisamos, aqui eu tenho, visando para vir aqui em casa tomar um vinho. A gente vai bater um papo e conversar muito sobre isso. Mas eu quando preciso eu for a dizer, Jamile, Salvador, nós hã? somos vizinhos praticamente Exato. de rua, né? É. Então, quando eu for a Salvador, eu dou um toque, porque você me inspira, você é uma coisa assim, é como se fosse um filho, uma coisa assim que eu vi crescer, que eu tenho um carinho enorme, só não entendo essa coisa de você ser nerd, de você ser essa explosão, entendeu? Aí eu não consigo, meu amigo, te acompanhar, nunca, não Mas consigo. não há problema. Na verdade, às E vezes nem aí? eu sei como eu consigo me acompanhar. Mas Mas, nesse ponto. sabe, se eu tomar um vinho, eu não chego assim bem pertinho e a gente consegue falar um pouco, botar para fora, trocar essas ideias, meu amigo querido. Será um Foi um grande prazer prazer, uma grande honra, enorme um falar com privilégio. você e deixar esse testemunho para a academia, deixar esse testemunho principalmente para os jovens de hoje. Eu Verdade. não dá para falar aqui, mas eu tenho projetos sociais, eu tenho muita assim, vontade de jogar para fora o que Deus me deu, entendeu? De transmitir para as pessoas, mas eu sou uma sozinha. E aí, mas quando eu vejo que nós temos essa academia, que nós temos essa luz, não é? E essa juventude, e esse testemunho meu, eu acho que ele vai mais para a juventude, que é para dizer, eu não, eu sou pobre, eu não consigo nada. Não é bem assim. Resiliência, persistência, projeto de vida, saber aonde vai e não se desviar do caminho. Se toma um tropeço, tenha em mente que aquele tropeço foi algo, foi Deus. Não importa que Deus, o seu Deus, o meu Deus, que veio colocar aquilo para que você se desvie para algo melhor. Então, é essa missão de esperança, de força e de fé que eu quero deixar para a juventude.
Amém. E estamos juntos, querida. E estar junto é muito bom, porque um mais um é sempre mais que dois. E nesta possibilidade, nessa realidade de uma atuação conjunta, você tem morada perpétua no meu coração. E aí eu Tá vou bom. ter que encerrar a nossa entrevista, mas dizendo a todos e todas que nos assistem que este é o ABDT Memória Viva. Vocês tiveram a honra, o prazer, o privilégio de ouvir esse colosso que é a nossa confreira Joselita Nepomucemo Borba. Aproveite, viu esse vídeo, curta, compartilhe e veja também todos os demais vídeos dessa playlist com grandes nomes da Academia Brasileira de Trabalho. Veja as outras playlists da ABDT Entrevista, a nosso Instagram, veja os nossos podcasts e conheça todo o potencial real e que nós já construímos e vamos construir muito mais na Academia Brasileira de Trabalho. Até a próxima, gente. Até a próxima.